Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, sentados, irmãos e irmãs. Nós hoje temos diante de nós o texto da primeira leitura, da primeira carta de São Paulo a Timóteo, e o texto do Evangelho de Lucas no capítulo 8. Na primeira leitura, nos traz algumas recomendações de São Paulo a Timóteo. Primeiro, ele chama a atenção sobre doutrinas estranhas, sobre pessoas que de forma ignorante começam a contestar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que recusam os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Mas também aqui São Paulo começa a dar algumas orientações a Timóteo com relação ao relacionamento com os bens, ao relacionamento com a riqueza, à busca desenfreada pelo enriquecimento. São Paulo aqui deseja então orientar Timóteo a buscar sempre a justiça, a não ter um coração apegado, a não criar os sentimentos que não são correspondentes com a fé, ou que não são correspondentes com a palavra de Deus, no que se refere à palavra e também no que se refere aos bens. Então aqui São Paulo dá muitas orientações. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Que os desejam enriquecer caem na tentação da armadilha, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro, e assim sucessivamente. Ele traz todas essas orientações para mostrar que os bens, que o dinheiro, aquilo que é material, não está acima do homem, não está acima da palavra de Deus, não deve estar acima de todas as coisas. E também tudo isso causa sentimentos ruins dentro da gente. A cobiça ao dinheiro é a raiz de todos os males, como ele mesmo aqui fala no versículo 10. Cobiçar, o dinheiro, aquela cobiça desenfreada, de ter o dinheiro só por ter, e não de colocar os bens à disposição do próximo, à disposição do reino de Deus. Então São Paulo é muito bem claro aqui nesse texto, e até é interessante que a gente aprofunde depois essas palavras que esse grande apóstolo proclamou a Timóteo por meio desta carta. Depois nós temos aqui o texto do Evangelho de Lucas. E esse texto nos mostra Jesus andando por cidades e povoados. Lucas é o Evangelho da misericórdia, é o Evangelho que foi escrito para os cristãos originários do paganismo. Então Lucas deseja então acolher, mostrar essa face de Cristo que acolhe a toda a humanidade no seu benévolo coração. Então ele andava, Jesus, por cidades, povoados, fazendo o quê? Pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. A ocupação maior de Jesus era essa, anunciar a boa nova. Até os 30 anos ajudava a família com serviços de carpintaria, profissão esta que ele aprendeu com José, mas a partir dos 30, quando iniciou bem a sua missão, quando ele se sentiu mesmo que estava na hora de começar a cumprir mesmo os desígnios de Deus na sua vida e na vida do mundo, ele se ocupou única e exclusivamente à pregação do Evangelho, a boa nova, levando a salvação, libertando as pessoas, curando os doentes, animando os cativos, dando esperança a todas as pessoas que estavam à mercê da vida. Então aqui o Evangelho nos traz Jesus
como este grande peregrino, este homem incansável, que vai até os povoados, lugares longínquos, distantes, para então anunciar esta boa nova do reino de Deus. E Jesus não fazia isso sozinho. Jesus tinha o apoio, Jesus tinha as pessoas que caminhavam com ele, Jesus tinha as pessoas próximas a ele, que ajudavam tanto no aspecto da estrutura mesmo, né, da missão, quanto também no financiamento, né, das coisas, da alimentação, né, das passagens, né, que ele às vezes tinha que fazer e etc. Então, Jesus, ele tinha também um pouco de infraestrutura ao seu redor. Jesus não era um louco desvariado, né, que saía por aí sem se preparar, ou sem ter, né, uma estrutura, né, ou então uma organização mínima que seja. Para anunciar o Evangelho, precisa-se também ter uma estrutura, uma organização mínima, né, para realizar isso. Então ele andava com os 12 apóstolos, apoiando, e andava também com algumas mulheres. Algumas mulheres procuravam seguir. E aqui no texto de hoje, o autor trata então de detalhar o nome destas mulheres. Vejam, Maria da Madalena, do qual tinha saído, na verdade, 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, e Susana e muitas outras mulheres. É interessante que o autor nomeia as mulheres numa sociedade extremamente patriarcal, né? Sociedade onde os homens governam, onde os homens têm total soberania, né? Nomear as mulheres aqui é uma atitude corajosa. Então Lucas deseja então fazer isso, nomeia, né, as mulheres como uma forma também de valorizar aquelas pessoas, aquelas instâncias que não são valorizadas pela própria estrutura, né, do judaísmo, que valorizava ao extremo, né, os homens em detrimento às mulheres. Não somente, né, as mulheres, mas também as crianças, os órfãos, os pobres, aqueles que eram adoentados, os leprosos, as pessoas que tinham algum tipo, né, de deficiência, também não era dita pessoa, era uma coisa qualquer, diante dessa estrutura que se valorizava bastante, né, os homens em detrimento às outras instâncias. Então aqui o Evangelho trata de nomear todas essas mulheres. E um detalhe, logo no finalzinho, que faz com que o Evangelho esteja intimamente ligado com a primeira leitura de hoje. Então, as mulheres, como também os discípulos, ajudavam a Jesus com os bens que possuíam. Então, as mulheres ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens, né, que possuíam, colocavam seus bens à disposição do Evangelho, né, do reino de Deus. Trazendo para a dinâmica da nossa vida, hoje, nós também podemos associar a nossa evangelização. A gente, né, nos tempos que estamos vivendo, temos uma estrutura. Para evangelizar, precisa também ter um mínimo de estrutura. Para se chegar à vida de santidade, precisa também oferecer as estruturas necessárias. Um exemplo, para se formar uma comunidade paroquial, que é o centro de irradiação do Evangelho na região, precisa de um mínimo de estrutura. Precisa de uma igreja, precisa de um sacerdote, precisa de uma casa para o padre morar, precisa de um carro hoje em dia para o padre se deslocar, precisa, né, de salas para reuniões, catequeses, formações, aprofundamentos, precisa de um salão, né? Precisa das estruturas mínimas, né, para que isso aconteça. Vocês podem ver aqui nesse texto que as pessoas ajudavam, colocavam os seus bens à disposição, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos para a evangelização, para o serviço do reino de Deus. Não é diferente nos tempos de hoje. Tem gente que acha, né, que a igreja é muito rica, que o padre não precisa de nada, né, para que ter carro, para que ter casa, para que ter, né, igreja, para que ter isso, né? Tem gente que pensa assim.
Mas eu digo uma coisa, né? O evangelho em si não vai pagar conta de água. O evangelho, as letras, a palavra proclamada não vai pagar conta de luz, não vai pagar alimentação, não vai pagar os funcionários para ter uma secretaria aberta para a organização dos sacramentos, não vai pagar nada disso. Não vai cair uma casa do céu, né, para que chegar o padre morar, ou então os seus colaboradores também, né, para poder morar, para poder residir, para poder estar junto da comunidade. Então, às vezes, a gente tem a falsa ilusão, que foi provocada, queira ou não queira, né, com ainda a associação da Igreja e Estado, nos tempos de outrora, da história. A gente tem a falsa ilusão que tudo é custeado, tudo é de graça, tudo é 0800, que a igreja não paga nada, que o padre não tem necessidade de nada, né, que a igreja não paga conta de energia, que a igreja não paga conta de luz, não paga funcionário, não paga nada. Ao contrário, hoje em dia a igreja está inserida no mundo e precisa, queira ou não queira, seguir as orientações, mesmo que seja isenta, né, de pouca coisa, né, de impostos, mas ela está inserida no mundo e tem que se adequar às realidades do mundo. Daí a importância do dízimo, da fidelidade ao dízimo. Primeiro, o dízimo como elemento de gratidão, de reconhecimento a Deus diante das bênçãos e graças. Depois, o dízimo como elemento de consciência eclesial, de consciência comunitária. Eu estou numa igreja que tem uma estrutura a zelar, que tem um banco a zelar, que tem, né, uma energia para pagar, que tem manutenção, que precisa de construção, que precisa fazer isso, que precisa expandir o evangelho. Então eu preciso ter a consciência de partilhar um pouco daquilo que eu tenho. Primeiro, sendo fiel ao dízimo, sendo fiel também às coletas, ou a tantas outras situações que porventura a paróquia, a comunidade criar. Mas também eu preciso ter a consciência de que tudo isso é revertido para estruturar a evangelização e o serviço, né, ao reino de Deus. Então a gente precisa tomar consciência disso, porque nesse tempo aqui, olha, do texto do Evangelho de Lucas, no tempo de Cristo já se tinha essa consciência. As pessoas automaticamente, tendo consciência de que precisavam do mínimo de estrutura, já colocavam os seus bens à disposição de Jesus, porque ele trabalhava única e exclusivamente para o serviço do reino de Deus, assim como hoje, né, o pároco, ele trabalha única e exclusivamente, né, a serviço do reino de Deus, celebrando as missas, confessando, atendendo, indo encomendar o corpo, né, dos irmãos e irmãs já falecidos, abençoando casas, apartamentos, outros serviços dentro da arquidiocese, né, como também alguns padres, né, dão assistência, o serviço no seminário, o serviço aos meios de comunicação da arquidiocese, os serviços também administrativos, né, financeiros, né, contábeis, de obras, que o padre não é somente aquele que somente reza. Hoje em dia, o sacerdote não é aquele que somente reza a missa, como se tinha antigamente a compreensão. Hoje o padre tem que entender um pouco de engenharia, hoje o padre é um pouco de mestre de obra, hoje o padre é um pouco de engenheiro, de arquiteto, hoje o padre é um pouco de administrador, pouco não, muito administrador, contador, né? Psicólogo, professor e tantas outras coisas que o padre, né, precisa ter. Em alguns momentos, eu poderia dizer com toda tranquilidade, o padre é delegado de polícia, o padre é conciliador, o padre é até policial, né, se vacilar dentro da sua igreja, né? Quando vem gente querendo perturbar, o padre tem que tomar a frente para defender suas ovelhas, como já aconteceu também, inclusive comigo. Então a gente vê, né, essa gama, né, de coisas que o padre, que o sacerdote, em prol da paróquia, não em prol de si, né, não em benefício de si mesmo, único e exclusivamente, mas em prol, né, da comunidade, precisa se dedicar, precisa fazer, precisa realizar. O padre é aquele que provém, porque sem missa, né, não existe também os meios, não existe a estrutura. Se não tiver missa, não tem coleta. Se não tiver celebrações, o povo não vem, dificilmente vem para devolver o dízimo. Então o padre é aquele que provém. Depois o padre é aquele que administra, que faz a realização, né, dos pagamentos, das despesas e tantas outras coisas mais. Depois o padre é aquele que é o responsável pela prestação de contas junto à cúria,
junto aos meios de fiscalização da igreja. Então, o padre é aquele que faz toda essa gestão, né, de coisas. E às vezes a gente pensa que o padre tem que ficar à disposição, deitado na rede, ou então sentado ali no banco, esperando, né, que chegue alguém com necessidade. O padre tem todas essas outras questões. Quando finaliza o Ide em Paz, o Senhor vos acompanhe, a gente vai para as nossas casas, cuidar da nossa vida, fazer comida, cuidar do marido, cuidar dos filhos, ou então trabalhar. O padre também vai fazer outras coisas. O padre também vai realizar as suas atividades programadas para aquele dia. Então, é aquele que está a serviço, né, do reino de Deus. Às vezes até tem que sacrificar até seu período de folga no seu descanso semanal, porque algumas outras coisas não são resolvidas nos outros dias da semana, somente na segunda-feira, e assim sucessivamente. Então aqui o Evangelho mostra Jesus como este homem totalmente dedicado ao serviço do reino de Deus, nos incentivando também a tanto nos dedicarmos ao serviço do reino, mas também apoiando aqueles que também se dedicam única e exclusivamente no serviço do reino de Deus. Então, que todos nós possamos tomar essa consciência, imbuídos desse santo Evangelho, para que cada vez mais, não o nome de uma pessoa, não o meu nome, mas o nome de Jesus seja espalhado para a salvação de todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio.